pessoas para chegar. Então vamos dar os avisos, né? Para a gente ir acalmando, outras pessoas podem chegar. Então a gente está aqui sempre reunindo às quintas-feiras, às 7h30, aqui na Unity, na 13ª milha. Somos um grupo que também, além dessas, nós temos essas palestras, também temos a evangelização infantil e fazemos um estudo também, estamos fazendo na segunda-feira à noite, sobre o livro dos médiuns, e esse estudo vai das 8 às 9h30. Que mais? Estamos nas mídias sociais, aqueles que estiverem interessados, procurarem pelo grupo Sim, no YouTube, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, aqui também, né? O que mais? Facebook, né? Temos a biblioteca. A biblioteca também, com a disposição de vocês para levar os livros, para lerem. A gente dá um tempo suficiente para vocês lerem, então que possam explorar aqui o material que a gente tem. Tá bom? Nós promovemos eventos também, ajudando algumas instituições, muitas vezes selecionamos algumas instituições dentro das necessidades deles, e então já fizemos alguns eventos esse ano e estamos nos programando para, então, agora nesse segundo semestre, realizar mais um evento. Tá bom? Tá bom, gente. Então, para a gente iniciar, vamos realizar então uma pequena prece, para nos pôr aí à vontade, na cadeira. Inspirando. Aproveitando a energia desse ambiente aqui que foi preparada para o nosso encontro. A energia é essa que nos acalma, nos ampara, nos isola também de todas as tribulações do dia, de todas as nossas preocupações. Essa energia que está conosco, nos ilumina no intuito para que a gente se prepare para o nosso encontro, o nosso debate, que possa ser um diálogo, uma troca de ideias e que possa ser enriquecedor para todos. Gratos por essa assistência, iniciaremos os nossos trabalhos nesse vídeo. Que assim seja. Bem, então a ideia é isso, que a gente possa fazer com um diálogo, tá bom? Vocês possam perguntar, se tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, tá? Então, deixa eu ver. As pessoas levam Professor, né? Professor é difícil. Então, assim, pensei num tema sobre liberdade, né? Ligado ao mês de julho, né? Todos estamos aqui, então, nos Estados Unidos, que é um mês eles comemoram a independência americana. E um dos lemas, claro, que eles falam é a liberdade, a luta pela liberdade, né? E aí eu pensei, por que não falar de liberdade? Então a gente vai ver um pouco de conceitos e depois eu achei um texto do próprio Kardec no livro Obras Póstumas, onde ele fala sobre liberdade e a gente vai ver um pouquinho o que é que o Kardec trouxe para a gente, tá bom? Então, só para iniciar, eu achei esse poema que fala um pouco sobre liberdade. Ele diz assim: você vê uma borboleta e a toma em suas mãos. Você vê sua beleza e a coloca em seu coração. Desejando mantê-la consigo, você fecha as mãos em torno dela, com receio de que voe e se vá. Com grande alegria você pensa, agora posso tê-la para sempre. Aí, pois, a beleza da borboleta já não é mais a mesma. Parte da sua beleza era a sua liberdade.
a borboleta sente-se traída. Alguma coisa cruel afastou da sua liberdade. Ela se debate para libertar, apenas fazendo você apertá-la mais forte. Percebendo como a borboleta deve estar se sentindo, você abre suas mãos. Ela voa novamente para longe, agradecida por sentir-se livre outra vez. Você então pensa em palavras que tinha esquecido. Se você ama alguma coisa, deixe-a livre. Se voltar, é sua. Se não voltar, nunca foi. Tá bom? Só achei esse poema, achei interessante, que a gente fala sobre liberdade. E liberdade, muitas vezes, a gente está ligado à posse, aqui fala, eu quero isso para mim e tal. Mas a beleza, muitas vezes, das coisas são deixá-las livres, né? Como elas são. Então, assim, um significado dessa palavra liberdade seria a faculdade que a pessoa tem de dispor de si. Ela fazendo ou deixando de fazer, pelo seu livre-arbítrio, qualquer coisa. O gozo dos direitos de um homem livre, como independência, autonomia, permissão ou ousadia. Então, isso seria o que significa liberdade, né? A gente encontra um capítulo só sobre a lei da liberdade no Livro dos Espíritos. Eu anotei o capítulo 10, tudo ele fala sobre a lei da liberdade, tá? Então a gente trouxe alguns conceitos de lá, onde ele fala assim, sobre a liberdade natural. É uma das leis da natureza. Então, liberdade, o homem, ele é um ser gregário, então ele vive em grupos por natureza, né? Mas desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles liberdade absoluta. Apesar de sermos livres, como estamos em sociedades, como vivemos em sociedade, a gente não tem essa liberdade absoluta, uma liberdade sem limites, sem controles, já que você vive com outras pessoas. Então, isso está na pergunta 826 do Livro dos Espíritos, né, que é esse capítulo, em onde eles perguntam: em que condições poderia o homem gozar da absoluta liberdade? E ele diz: só o eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que eles cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, eles falam assim que se a pessoa viver só como eremita, ok. Ele está ali livre, ele vive como ele quer, mas desde que hajam duas pessoas vivendo juntas, ele fala homens no sentido geral. Então, né, a gente tem isso em família. Então, onde é que está a minha liberdade e aquela dos outros que vivem comigo em casa? Então, em todo lugar onde haja duas pessoas, existe essa liberdade relativa, né? Não existe a liberdade absoluta. Então, a liberdade e o direito termina onde começa a liberdade e o direito do outro. Então, a medida vai ser o grau de entendimento e evolução de cada um. Muitas vezes, algumas pessoas não percebem isso. Que eles vivem a sua vida e o outro não vive a vida dele. Então, vive vice-versa, né? Mas Jesus nos deixou um mandamento que fala: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, para a gente pensar assim, o que é que a gente faz com a nossa liberdade? Será que o outro, aqueles que vivem conosco, têm a liberdade também? Em todos os sentidos, né? De expressão, de agir, de fazer as coisas que lhes agradam, tá? Qualquer pergunta, gente, tá bom? Comentário. A liberdade, ela deve ser utilizada com responsabilidade, que é o que ele prega nesse capítulo, num processo de evolução dinâmica e contínua. Então, todas as nossas ações, elas vão ter um peso da responsabilidade. E qualquer coisa que fire a liberdade vai acarretar um resgate. Então, assim, o que eu faço com a minha liberdade, com as minhas ações, eu vou arcar com isso. Eu vou arcar com eu tenho essa responsabilidade no que eu faço, no meu agir. Tá? Então, o contrário da liberdade seria a escravidão.
Na pergunta 829, ele fala, é contrária à lei de Deus, toda sugestão, aliás, a resposta, toda sugestão absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Sim, você tem aquela situação, você impõe àquelas pessoas que elas ou trabalhem para você, ou façam alguma coisa, ou não paguem o salário, ou paguem o mínimo salário para você fazer tantas coisas. Que hoje em dia diz, não há mais escravidão, mas vez por outra você ouve no Brasil notícias de gente que vive ali feito um animal, enclausurado, porque vem de outro local, de outro país, ou então porque precisa daquele mínimo coisa, um lugar para viver, para morar, e não há condições dignas de trabalho, de moradia. Então ainda temos as situações de escravidão, vez por outra, né? Então todo aquele que tirar proveito do outro, usando egoisticamente para atingir os seus fins, transgride essa lei, que é a lei da liberdade, né? Então que a gente reflita assim, será que isso acabou? Ainda a gente diz, foi há tantos anos atrás, mas vez por outra você encontra, né? Adultos ou crianças numa situação assim. E mais um tópico que eu queria falar, antes da gente entrar. Antes de você mudar da liberdade, daí eu vou esquecer. Ultimamente eu estou exercendo muito essa função. É o seguinte, se você falou que você não pode impor as coisas a outra pessoa, porque se você estiver forçando isso, o que você diz, por exemplo, de você podar certos comportamentos de um filho, de uma pessoa que está sob sua responsabilidade, quando você vê que essa pessoa vai fazer alguma coisa errada e vai fazer mal para ela? Porque é tipo assim, você tem liberdade, então deixa a criança brincar, fazer o que ela quer. Não é absoluto, como a gente viu, né? Assim, a gente educa assim, vai educando como a gente tenta passar, mas a gente não, sem, tipo, sufocar aquela pessoa, né? Muitas vezes a criança, a gente pode até ter a tendência de, claro, decide as coisas por ela e muitas vezes pode até sufocá-la, porque é sempre o que eu acho, o que eu penso, à medida que a criança vai crescendo, você vê que é uma lei natural, ela vai buscando ser o indivíduo que ela é, o que veio para ser, né? E muitas vezes isso cria muitos choques, então eu tenho que ir moldando e a outra pessoa, até que ponto eu controlo aquela pessoa, em que motivos eu dou a liberdade dela decidir certas coisas. Que começa assim, claro, quando você vê uma situação de perigo, de condenar, mas muitas vezes, assim, nossos filhos já disseram, deixa eu fazer isso, deixa eu ver se vai dar certo, lá um pouco quando é uma coisa de muitas vezes a gente achar, mas isso é um valor meu, de achar que aquilo ali também não vai dar certo. Tudo bem, não é algo que fere um risco, traz risco de vida àquela pessoa, mas eu acho que, por exemplo, no meu ver, aquilo ali não é uma coisa boa, não é um emprego bom, não vai naquele, porque não é uma boa opção, é o meu pensar. Mas muitas vezes aquela pessoa tem outros valores ali, jogo, tem outra maneira de ver a situação. Talvez um debate trazer isso e ver o pensamento do outro. Cada vez mais eu vejo assim que isso vem mudando, que as crianças cada vez mais já expressam as suas vontades, às vezes os seus valores, e essa negociação vai começando cada vez mais cedo. Não no sentido toma lá da cá, mas no sentido de eu penso assim, ou então certas coisas que não são, claro, com relação à saúde, à sobrevivência daquela criança, mas o outro pode dizer, eu queria fazer isso. E aí você explica. Muitas vezes quando a situação não é possível. Sempre esse entendimento, essa busca sempre de menosprezar ou achar que a gente sabe mais do que o outro por ser adulto, né? Já vi alguns psiquiatras dizendo, na minha relação, eu não chamo meu filho de filho. Tipo assim, já é um progresso, assim, de não querer exercer a mãe ou o pai. E muitas vezes esse psiquiatra, que é espírita, ele dizia, eu quero que meu filho me chame pelo meu nome, sei lá, eu me respeito pelo que eu sou, e eu tenho que respeitar ele como ele é. Então, isso é uma evolução, velho. Eu sei que esses rótulos fazem parte da nossa vida, de pai, mãe, de chefe, ou não. Então, até que ponto? A busca é a busca do entendimento. Mas
quando a gente não consegue, fica difícil, muitas vezes, ter esse entendimento, né? Que muitas vezes a gente vai ver a igualdade ou o respeito, a fraternidade. Se esse direito à liberdade não é dado também, né? Então, gente, o livre-arbítrio a gente vocês já ouviram bastante, né? Que é uma função do nosso pensamento e é exercido, acionado pela nossa vontade. Tipo, eu quero isso, então eu vou e faço. Mas quanto mais livre for o espírito para agir, mais responsável ele vai ser pelas suas atitudes, pelas consequências dos seus atos. Apesar da influência que a matéria exerce sobre o espírito, sempre a nossa ação é nossa responsabilidade. Quando a gente vem, encarna, existe um plano todo, né, preparatório, reencarnatório, e muitas vezes a gente vem com as ideias, né, com algo a fazer, e quando está na matéria, a influência é muito grande. Então, quantas pessoas, a gente já ouve nos livros que a missão não foi contento ou depoimentos porque se desviou daquele plano traçado, pela questão de como exercer o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio é nossa responsabilidade. Eu posso ter escolhido viver numa situação de risco, de pobreza ou de miséria, mas a forma como eu ajo para sobreviver ou em relação aos outros é minha responsabilidade. Eu vou usar de ambição, de ganância para subir, ou eu vou buscar ajuda, eu vou trabalhar bastante para chegar até lá, eu vou lutar contra a pobreza, mas com dignidade, sempre com determinação, mas com bom humor. Tem quantas pessoas você não vê que se vivem na rua, ou que limpam ruas e brincam, e se cantam, e riem, e se tornam símbolos, muitas vezes, mesmo em uma situação carente, ou de pobreza, ou de risco. Essas pessoas, muitas vezes, vêm nessa missão e conseguem ter êxito, né? Então, em cada coisa, se eu estou sucumbindo a algum vício, se me deixei levar por tendências negativas ou não, ou positivas, tudo isso foi a questão das nossas escolhas. Pois não. Então, vamos ver um pouquinho. Ele diz: a liberdade está inserida em cada um dos nossos atos, os quais devem sempre estar amparados na responsabilidade, no respeito, na benevolência, no bom senso, no amor e na caridade. Quanto mais a gente lembrar disso, assim, o que vemos fazer e da busca do que queremos fazer, então melhor. Então vamos entrar alguma pergunta, gente, dessa parte. Aqui entrou mais a parte conceitual, tá bom? Vou trazer então, assim, esse texto, e a gente tem um grupo que fez essa leitura do Obras Póstumas, interessante, né? Traz alguns conceitos que Kardec fez depois de tudo que ele vivenciou, né? Ele deixou essas anotações e esse livro foi lançado em 1890, 3 anos depois da morte do Kardec. Então ele já tinha deixado todas essas coisas escritas. Uma parte, tudo bem que não é o tema, é curioso que ele sabia que ele ia desencarnar e que ele teria um tempo curto no mundo espiritual e iria reencarnar logo no início do século XX. Então Kardec veio, está lá escrito, ele recebeu isso, que ele iria reencarnar ou desencarnar em breve, para ter um curto período de vida no plano espiritual e voltar com uma missão aí. Mas lá também encontramos falando sobre liberdade, igualdade e fraternidade, né? Os lemas da Revolução Francesa, né? Então, ele fala um pouquinho aqui. Então eu trouxe um tijolinho. E a primeira coisa que ele fala, não sei se todo mundo consegue ver. Tá bom. A fraternidade, né? Primeiramente, esses seriam os lemas de uma sociedade totalmente organizada. Ter, ao mesmo tempo, liberdade, igualdade e fraternidade juntas, onde as pessoas se respeitassem, vivessem
né, como irmãos, que é o lema da fraternidade, respeitando-se uns aos outros, tratando por iguais. Então, isso se realizaria o mais absoluto progresso da humanidade para ele. Claro que ele fala que isso é difícil, ele, claro, analisando ainda a sociedade como é. Mas ele diria que a fraternidade resume todos os deveres do homem para com seus semelhantes. Ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência e a caridade, que é o mandamento, né, principal. Dentro da fraternidade, o lema seria, o que vocês acham? Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos façam, né? Então você trata o outro como você quer ser tratado. Tá? Qual seria então, gente, o oposto da fraternidade? Egoísmo. Isso, muito bem. O oposto seria o egoísmo, que é uma coisa que ele fala bem aqui. A fraternidade diz, um por todos e todos por um. Meio tema, né, dos mosqueteiros, né, e o que é que o egoísmo diz? Cada um por si. Então é completamente oposto, né? Quer dizer, quando a fraternidade quer o grupo, quer o apoio, um se apoiando e dando suporte ao outro, o egoísmo quer tudo para si. É exatamente o contrário. E ele diz que enquanto o egoísmo dominar, é impossível a verdadeira fraternidade. Querendo a cada um tirar proveito próprio, ou quando muito em proveito de outros, né? Outros ligados a ele, e de certa forma ele tem um benefício com isso, não quer perder nenhum privilégio ou benefício. Então, sempre que a gente vê situações de egoísmo, isso está indo contra aquela fraternidade. Outra coisa seria, então, outro princípio, à medida que você trata alguém de irmão, você trata de igual para igual. Então, seria o que? A igualdade. Né? Então, eu tenho as pessoas como meus irmãos, e aí eu trato elas como igual. Ou seja, respeitando a maneira de ser, porque ele tem direitos assim como eu tenho. É querer para ele o mesmo que eu quero, o mesmo para si, né? Então, em um povo de irmãos, a igualdade é a consequência dos seus sentimentos, né? Muitas vezes da sua maneira de proceder e se ela se estabelecerá pela força das coisas, tá? Então, eu pergunto a vocês, qual seria o inimigo da igualdade? Vamos ver, a primeira foi acertada, né? A gente falou da fraternidade, né? Quando o egoísmo é o oposto. E no caso da igualdade, o que seria que era o oposto das pessoas se tratarem como iguais? Desigualdade. Desigualdade. Outra palavra. Diferença. Onde eu me acho Hierarquia. não igual, mas Superioridade. quase isso. Seria o sentimento de orgulho. Isso. 2 pontos. Tá precisando, então não tá negativo. Então, o orgulho, ele fala, né, Kardec, que seria o inimigo da igualdade. Porque a igualdade, então, já foi dito, né? Você trata como igual, está no mesmo patamar, na mesma linha. Eu respeito o outro e ele me respeita. E no orgulho, não, eu sou melhor do que os outros. Ou eu me vejo acima dos outros. Então, o orgulho, ele trabalha para ser o primeiro por dominar. Vive de privilégios e de exceções e aproveitará a primeira ocasião para destruir a igualdade. A igualdade social ou daquela pessoa, né? Então ele diz que sendo o orgulho uma das chagas sociais, é evidente que nenhuma sociedade terá igualdade sem superar a primeira barreira do orgulho. Então a gente tem aí dois obstáculos, né? O egoísmo e o orgulho a superar. Eu sei porque eu treino bastante isso, né? Hã? Eu treino bastante isso. Eu sei. Tem que treinar, Você né? treina pra si. E aí vem o terceiro, né? Degrau, que é o tema da gente, a liberdade. Então, ele diz que a liberdade, ela é filha
Então, por isso que eu botei por último. Ela é filha da igualdade e da fraternidade. Eu gostei. Esse negócio bota muito. Então, a liberdade, ela vem da igualdade e da fraternidade, certo? Falamos dessa liberdade legal, ou seja, porque ela é já um direito que a gente viu de toda criatura humana, não só a liberdade legal no sentido de convivência social, porque é um direito natural, né? Então, os homens vivendo como irmãos, que é o lema da fraternidade, né? Com direitos iguais, que é a igualdade, então praticarão entre si a justiça, não causarão danos aos outros, nada vão recear em termos da relação com o outro. A liberdade, no caso, ela vai ser inofensiva, porque ninguém vai abusar em prejuízo do seu semelhante. Então, por isso que ela deriva disso, vem de uma sociedade fraterna, onde todos se tratam como irmãos e que dá às pessoas o direito de serem livres. Claro, como a gente viu no começo, no conceito, liberdade não absoluta, porque onde tem duas pessoas, há que haver esse respeito ao outro, o direito do outro, né? Mas se há tudo isso junto, uma fraternidade, uma igualdade, essa liberdade pode ser exercida, né? A liberdade, ela pressupõe a confiança mútua. Você precisa confiar naquele outro. Então, quando você sente que o caminho é aberto, você vai, cresce, caminha, é livre. Então, mas ele fala que isso é impossível entre homens que só têm vista sua personalidade, no caso dos egoístas, ou aqueles que se acham acima dos outros, né? Ou que vivem para satisfazer a ambição, ou a custa dos outros, sempre com medo de perder, né, o que eles têm, o seu direito, o seu privilégio, a sua vantagem. Então, seriam essas as barreiras desses três princípios, né? O egoísmo e o orgulho. Então, o Kardec fala desse edifício social. Então, eu vi na minha cabeça, quando eu li isso, eu digo, não, tem que criar um edifício aqui. Ele chama até esse termozinho mesmo, né? Então, esses três princípios, eles precisam ser solidários entre si. Tipo, existe isso também interessante. Não pode existir só um, se faltar o outro, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma liberdade total, mas eu não tenho um sentimento de fraternidade em relação aos outros e de igualdade, será que funciona? Né? Eu vou achar que... Então, como a gente viu que eu posso fazer tudo, a igualdade também, ela é muito parecida com a liberdade, né? Eu trato os outros como igual, mas não dou o direito à liberdade, ou não vivo fraternalmente, respeitando o outro como irmão, também não é um verdadeiro sentimento de igualdade, né? E também a fraternidade, para ser vivida, ela tem que ter liberdade, as pessoas têm que ser livres e se sentirem como iguais. Né? Então ele fala assim, não adianta ter só um dos três, mas esse edifício, que ele chama edifício social, fica incompleto, né? Então as três precisam coexistir, elas precisam estar juntas, né, nessa situação. Com a fraternidade, né, então a gente viu, o homem vai poder exercer esse seu livre-arbítrio e vai estar tudo em ordem. Se a liberdade ela ficar solta, então o que é que vai gerar? Uma situação de anarquia, sem freio, mesmo numa sociedade, diga assim, no grande, né? Então a gente vê que elas precisam andar ou necessitam, né? Alguma pergunta mais? Então, eu achei interessante que o Kardec, ele finaliza com essas frases aqui. Eu vou ler o texto mostrando a importância desses princípios e de como é necessário para que a gente combata o egoísmo e o orgulho, para que a gente possa realmente ter uma sociedade que a gente viva, exercite a caridade e viva harmoniosamente, né? Então ele diz,
vós todos que sonhais com essa idade do ouro para a humanidade, trabalhai principalmente na construção dos alicerces do edifício. Dá-lhe por pedra angular a fraternidade em sua mais pura acepção. Mas é preciso saber que, para isso, não basta decretar e escrever a palavra numa bandeira. Tipo, não é só uma filosofia, uma utopia e não praticar. É necessário que haja o sentimento no fundo dos corações. Assim como para fazer frutificar um campo, é preciso remover as pedras e arrancar a erva, busque trabalhar sem descanso para remover e arrancar o orgulho e o egoísmo. Porque são elas a fonte de todo o mal, o obstáculo real ao reino das coisas boas. Só então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e só então se firmarão por si mesmos, sem abalos e sem perigos, os princípios complementares da liberdade e da igualdade. Obrigada. Alguma pergunta, assim, da parte que eu trouxe, assim, então isso a gente pode debater, alguma pergunta, curiosidade, alguma coisa que veio durante aí e só trazer esse tema que achei ligado ao feriado, né, e quando eu li isso aqui também do Kardec, eu me veio, interessante, nunca pensei nesses princípios isoladamente e na função que eles têm ao todo, que é tão grande, assim. É amanhã, né, na França, tá vendo? Não lembrei, mas aí tem toda essa relação, então, de como as pessoas, né, lutam pelas suas, é um dia marcante, né, para eles que simboliza isso, né, o respeito, a quebra do que era estabelecido, que não era satisfatório, onde as pessoas não eram tratadas como irmãos, e podendo exercer sua liberdade, né? Alguma outra pergunta? Temos tempo, né? Pois não. Obrigado pela palestra, muito interessante. Muito legal esse negócio que você comentou sobre a fraternidade e a igualdade sendo basicamente os enablers em português. Habilitadores da liberdade, né? Sim. Porque no final das contas, quando as pessoas são fraternas umas com as outras e se veem como iguais, as pessoas usam a liberdade com bom senso, né? Então as pessoas acabam não abusando daquela liberdade, pois se colocam no lugar das outras pessoas, sabendo que quando eles abusam, alguém é prejudicado, né? Agora uma pergunta que me veio na cabeça, eu não conheço, né? Pergunta sincera. Existe uma... Você falou que são conceitos que precisam ser juntos. O Kardec pôs no livro, né? Depois de ver tudo o que ele viveu, depois de todos os livros, as obras, então ele escreveu, né? Sobre isso, e claro, vivendo ali a questão na França, né? Sentindo de perto esses lemas, assim, né? E como era a sociedade. Então ele põe meio que num tom de crítica, de que era meio utópico, impossível. Mas, agora, existe, a minha pergunta seria, apesar de a gente saber que para que o todo funcione, você precisa ter os três num balanço bom para que as pessoas vivam em sociedade harmoniosamente. Mas existe alguma premissa, por exemplo, você precisa ter liberdade primeiro para que você possa tratar os outros com fraternidade e igualdade? Porque eu imagino assim, uma pessoa que não tem liberdade dificilmente vai se sentir igual de outras pessoas ou tratar as outras pessoas com fraternidade. Eu não sei se existe, é uma pergunta... Eu estou seguindo o texto dele, né? Porque ele colocou a base seria a fraternidade. Ele achava que teria que sair daí, não podia sair tipo da liberdade, aí depois é que vinha por último a fraternidade. Ah, tá, então seria a fraternidade primeiro. Isso, para ele a base é a fraternidade. Então, para ele talvez o Kardec é o seguinte, o contra do Espiritismo sempre foi contra o orgulho e o orgulho e o egoísmo. Então ele coloca, acho que essas duas como o que você tem que fazer para não
Isso eu sei porque eu sou orgulhoso e sou egoísta, então você tem que tirar essas coisas suas e só sendo fraterno e considerando os outros iguais é que você vai ser, e a consequência vai ser a liberdade, né? Segundo ele é isso. A fraternidade gera a igualdade e a igualdade a liberdade. Então elas vão nessa ordem mesmo, né? Ok. Que ele meio que colocou os conceitos. Ele já sonhava com isso e via a importância da caridade, né? E de todos viverem respeitando-se uns aos outros, né? Depois de tudo que ele viu, vivenciou, então acho que seria, para ele é a base, né? Ok, Rodrigo. Desculpa, Faninha. Aqui, quando eu lembrei da história, né? Da Revolução? Da história da Revolução e tudo mais. E tem como os humanos já tentaram várias coisas, né? Por exemplo, os socialistas, né? Você tem uma igualdade, mas você não tinha tanta fraternidade. Falta o outro. Isso, não que se bom. tratava o próximo como você gostaria de ser tratado. E quanto é difícil chegar nessa harmonia. É difícil. Ele próprio reconheceu, né? Seria associar, como ele disse, resume todos os deveres do homem para com seus semelhantes. Ou essas três palavras, ele diz, são por si só o programa de uma ordem social que realizaria, então, o mais absoluto progresso da humanidade, se seus princípios pudessem ser aplicados. Então, é claro, ele está consciente que isso ainda está impossível. Quanto tempo já se passou que ele escreveu isso, né? Ainda estamos tentando caminhar para isso, né? Quanto a gente no dia a dia melhorou, sim, né? Mas assim, ainda, claro, estamos lutando, como a gente fala, né, no dia a dia, para vencer essas más tendências, a sociedade crescer como um todo, e a gente possa crescer dentro desses princípios, né, ainda. Mas é claro que ele via como uma coisa meio do futuro, longe ainda, né, pela maneira de colocar aqui, né. Pois não, Eu lembrei da bandeira de Minas Gerais, que também tem uma frase interessante. Dos inconfidentes. Exatamente. Liberdade ainda que tardia, né? Vem com uma busca, né? É o nosso objetivo também, né? Tardia. Mas ele queria a liberdade, mas veio como não foi meio que o fim, né? Assim, era uma coisa meio imposta pelas, né? Sempre pela arma, pela luta. Ficou sim, mas muitas vezes é uma coisa difícil. Foram lutar como mártires para conseguir a liberdade. Mas deram a vida, muitos ou foram exilados, né? Mas ele prega assim, que na sociedade, se pudéssemos começar dessa fraternidade, seria o ideal, né? Desse sentimento. Então, vamos ver, né? Sonhamos aí com isso. O Alanis me decepcionou essa vez, mas tudo bem, eu vou fazer a parte dele. Como assim? Porque ele não perguntou nada que fosse criar um caso, né? É assim, você falou de Jesus, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. E se você, por exemplo, é discípulo de maços, é um masoquista, e você faria para o outro o que você gostaria para você? Nesse caso, não. Então, eu acho que sempre teve uma tradução errada nessa frase, porque Jesus não ia deixar um leque desse aí de você fazer mal para os outros se você gosta de fazer mal. Então, sei lá, talvez assim, faça para os outros o que o outro quer que você faça. E o que você quer fazer também, porque às vezes o outro quer que você faça, não sei, né? Não está crescendo, nem o que sofre ali, nem o que machuca o outro. Que vai ser algo bom. Não está, né? O masoquista é bom, ele gosta daquilo. Essa frase, na verdade, não foi de Jesus, né? Essa frase aí é uma evolução do olho por olho, dente por dente. Italiano. Depois foi evoluindo para faça ao outro o que você quer que eu faça. E Jesus, na verdade, falou: ame ao próximo como a ti mesmo. Certo. Que já é um passo além. E mais? Então, os comentários aí, as perguntas, que a gente possa então sair com isso, né? Pensando aí, é meio utópico, mas é interessante de ver o que é necessário para que a gente consiga cada vez mais. Estamos em transformação, diremos que muita coisa já caminhamos nisso, né? Em termos de a gente estar consciente, pelo menos aqui, a gente sabe
de onde a gente quer chegar, de quanto a nossa responsabilidade com os outros, com os nossos irmãos, da nossa missão nesse plano, né? E quanto mais a gente lidar com isso, né? A fraternidade é sinônimo da caridade também, né? Respeitando as pessoas como igual e que elas possam exercer a sua liberdade. Então, seria o ideal, talvez no nosso mundo de regeneração, a esperar, mas estamos caminhando, digamos que a gente tem caminhado para isso. Eu quero te agradecer, porque eu vou até levar isso pro meu filho, assim, do jeito como você foi muito didática. Pra mim, sabe, eu não sou da matemática, então não tinha que ser, peraí, tira um, aí como é que fica a torre, aí eu tenho que visualizar. Porque tem coisas que a gente já tem tão internalizado que a gente nem pensa mais a respeito, né? Não tem essa construção toda que você fez. Eu acho muito bacana, assim, até inclusive como mãe de adolescente, né? Essa coisa de você entender que ele não é seu, ele não é você. É uma fase assim tão louca isso, porque né? você passa anos sendo responsável, tendo que cuidar e de repente, não, agora esquece, não é assim. Então eu achei muito... Tem que ir dando mais espaço, né? Bem mais muito, a liberdade. Muito didático, assim. Obrigada. Praticamente o quê? Um amigo da filha americana, ele falou de um jeito muito legal, eu gostei. Ele falou que filho é igual videogame. Cada fase que você passa fica mais difícil. Você fica passando assim, vai ficando difícil. E você acha que o fim tá bom. Mas dizem que tem esse desvio, mas no final da curva eles voltam. Em palestra de psicologia começa, agarrar da mão, não sei o que, depois o pai virou, ou a mãe, né? O inimigo, aquela vergonha, depois quando já é como adulto, aí volta a dar as mãos novamente, né? Então, assim, porque se reconhece o outro, como eu também me reconheço como adulto. Não mais a relação de um submisso ao outro, mas de igualdade. Então, muitas vezes isso. Às vezes o filho vai fazer o papel do pai, cuidando agora. Então, assim, e o respeito um ao outro, né? É desapegar desse papel, né? Assim, difícil. Eu sei que também como mãe, mas é isso, deixar eles terem as experiências, né, que também vieram programadas. Claro, como ele perguntou, vai deixar correr risco? Às vezes a gente tem que intervir ali no momento, sei lá, dizer, eu estou preocupado, será que isso é uma boa? Eu sei, entendo que você quer fazer, está pensando nesse ponto, fazer isso, mas sentar junto e falar, muitas vezes até colocar as próprias fraquezas. Quanto à insegurança eu também não tive. Sei lá, os meus pais diziam que isso não ia dar certo. Eu segui ou não, depende da personalidade de cada um, mas foi uma escolha boa, não ter seguido, foi boa. Aí é um exame pessoal, né? Em todas as coisas da vida, né? E a gente acha que caminhando juntos, quanto mais esse diálogo vai sendo feito, acho que melhor também, né? Então a gente tenta criar assim, que eles falem, que eles digam. Também em casa a gente sempre colocou que eles pudessem expressar o que tinha, mesmo a raiva, quando estava com raiva saiu ou batia a porta para o info mais, né? Mas assim, quanto aprendizado também trouxe, precisava daquele break, né? Já ouvi muito, e depois quando assentava dizia, eu não gostei disso, como você falou, os filhos, né? E aí se tinha um diálogo, um debate sobre isso, então mas nunca houve essa coisa, você não pode dizer o que sente, ou suprimir seus sentimentos, que aí é pior, a gente sabe o quanto isso faz mal, né? Orgânico e também psíquico. E a família é a sociedade, né? A micro-sociedade. Então, exato. Não, a gente não fez curso de filosofia. Achou um pouco já tá que lidar ali mesmo, Seja algum ponto. Obrigada. Bom, então vamos preparar para o nosso encerramento. Em virtude de tudo que nós ouvimos, que trocamos, agradecidos estamos, assim, pela energia gerada, pelos conhecimentos e experiências trazidos, pelos pontos de vista,
semelhantes ou divergentes. Por tudo isso, pela pequena luz que acendeu, pelas intuições que vieram, que a gente possa cada um trazer também, me ponho aqui nesse papel de aprendiz, né? Já que também não conhecia esse texto e grata estou pela espiritualidade que me fez encontrá-lo e poder trazer dentro dessa metodologia mais acessível. E que a gente possa, então, cada vez mais ter consciência disso, praticando em nossos lares a liberdade, a fraternidade primeiro, a igualdade e a liberdade, para que a gente possa crescer não só na nossa família, mas na sociedade como um todo. E quem sabe isso vai passando para um e para o outro e a gente vai fazendo uma cidade melhor e um mundo melhor. Que a gente possa levar então esses ensinamentos, essa troca, e poder estar aqui novamente na próxima quinta para mais um encontro. Gratidão. Que assim seja. Vou chamar as crianças.